Um dos exemplos que eu mais gosto é o da Guatemala. Não só porque as guatemaltecas são muito guapas, beijo pra minha amiga Maureen Barahona, mas também porque representa a vitória dos ideais de liberdade econômica contra o fascismo que nos é imposto pelos vermes do globalismo. Explico. Um certo Alfredo Guzmán, economista, assumiu a diretoria da agência reguladora de telecomunicações deles, que era uma estatal que controlava todo o setor. O equivalente ao que foi a Telebrás no Brasil. E a telefonia na Guatemala estava às traças. Mas esse homem era oriundo da Universidade Francisco Marroquín, um dos poucos lugares no mundo que ensina a escola austríaca de economia na graduação, onde os alunos têm contato com nomes como Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe. E assim ele decidiu liberar totalmente o setor para livre concorrência. Houve pressão dos vermes do Banco Mundial e do FMI para que ele fizesse igual o canalha socialista do Fernando Henrique fez no Brasil. Uma pseudo-privatização, onde os setores seriam vendidos para monopólios privados fascistas, controlados por banqueiros e corporativistas, e regulados por uma agência governamental. Não foi o que Guzmán fez. Ele instituiu a livre concorrência verdadeira. Vieram empresas grandes de fora, vieram empresas pequenas nacionais, e assim formou-se um ambiente verdadeiramente livre e concorrencial a despeito das pressões globalistas. Resultado: se em 1995 a Guatemala tinha 11 milhões de habitantes e 289 mil linhas telefônicas, 16 anos depois ela tinha 13,5 milhões de habitantes e 18 milhões de linhas telefônicas, 90% da população com acesso à internet. Instalar uma linha telefônica hoje na Guatemala, apesar do país ser extremamente pobre, porque é regulado em outros setores, a instalação da linha telefônica é mais fácil do que comprar uma banana. E isso funcionaria no Brasil também. Os polilogistas gostam de argumentar, isso não funcionaria no Brasil, com base nas minhocas que eles têm na cabeça. Mas esquecem que as leis econômicas são universais. Alguns economistas mainstream, ou seja, pseudo-economistas, argumentam que o setor de telecomunicações seria um monopólio natural. Isso porque, apesar dos não pagantes poderem ser excluídos, um pagante adicional não prejudicaria o usufruto dos pagantes originais. Ou seja, qualquer empresa grande obteria retornos de escala cada vez maiores à medida que expandisse a quantidade de antenas e de redes de cabos, e assim acabaria abocanhando todo o market share e precisaria ser regulada por um monopólio que é o governo, né? Não faz o menor sentido. Na prática, o que acontece é exatamente o contrário, como nós vimos no exemplo da Romênia. À medida que as empresas instalam antenas e fios, cria-se externalidade positiva que permite que pequenos concorrentes entrem no mercado, representando então uma ameaça de novos entrantes aos concorrentes maiores, a baixos custos, valendo-se da infraestrutura montada previamente. Assim, se existe um número baixo demais de concorrentes num setor, de forma que os preços e qualidade praticados no mercado sejam indesejáveis, isso acarreta automaticamente a atratividade para novos entrantes, cuja pressão concorrencial força os preços para baixo e a qualidade para cima. É simples assim. Há ainda aqueles que argumentam que o setor de telecomunicações seria um bem público, ou seja, um não pagante não poderia ser excluído dos benefícios que uma antena de telecomunicações provê para os seus arredores, de forma que haveria um número ineficiente de antenas, seja lá o que ineficiente significar. Para mim isso é vocabulário de engenheiro social, não deveria existir. Mas o fato é que se isso fosse verdade, ninguém faria nada, não haveria caridade, não haveria crowdfunding, sempre há alguém que está arcando com custos maiores do que outros, dentro de uma empresa, dentro de uma associação, sempre existe isso, até mesmo dentro de um casal. Sempre tem um que se sacrifica mais que o outro. Se as pessoas fizessem esse cálculo mesquinho, de forma que elas nunca tivessem o benefício de um bem ou serviço simplesmente porque elas estão pagando um pouquinho a mais que o outro, não haveria civilização. E o economista e pensador anarcocapitalista Antoine de Gezé nos explica isso muito bem. Ele refuta aqueles economistas mainstream que dizem que as pessoas agem exatamente como previsto pela teoria dos jogos, ou seja, que elas têm a estratégia dominante de nunca pagar por um bem mais difuso. Então é melhor não ter e não pagar, e é melhor ter e não pagar, do que pagar, seja qual for o resultado. Não é assim que as pessoas agem. De Gezé nos explica que as pessoas empreendem e constroem bens e serviços difusos mesmo com o problema dos free riders. Isso porque, ao agir, cada pessoa faz um cálculo individual, puramente subjetivo, onde ela pondera entre os custos de arcar com o financiamento de um projeto versus o risco de não obter os benefícios desse projeto. E assim as pessoas acabam investindo em bens difusos, mesmo que existam aqueles que vão obter os benefícios sem pagar. Além disso, os empreendedores estão sempre procurando formas de tornar os seus setores cada vez mais eficientes, de internalizar as externalidades positivas que os seus bens e serviços provêm a uma comunidade de forma a obter mais lucro. Isso pode ser feito mediante contratos, através de linhas de financiamento, através de crowdfunding. Um empreendedor pode, por exemplo, comprar terrenos, instalar antenas, o que valoriza o terreno, depois especular a terra e obter lucro.